Olá, eu me chamo Luaces Gonçalves dos Santos, sou professor de Direito Administrativo e de Direito e Economia da Universidade Positivo e sou doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. Submeto ao Congresso um resumo sobre um artigo que está ainda em andamento, né? O título é Direito Administrativo e Pandemia, Contribuições para o Desenvolvimento do Racismo Estrutural no Brasil. O artigo ainda não está terminado, mas eu trago aqui alguns resultados da pesquisa que está sendo implementada até o momento, né? E o objeto da pesquisa é justamente entender qual é a relação entre direito administrativo e um dos seus principais pilares, que é a noção de interesse público, né, e a efetivação, a possibilidade de continuidade e sustentação do racismo estrutural no Brasil, essencialmente em relação à atuação da administração pública brasileira. Com a pandemia, ficou muito mais claro, ficou muito mais evidente que as principais vítimas desse processo todo são as pessoas negras de pele negra, de pele preta, né, de pessoas da raça negra e de pele preta, e que são vítimas porque suas vidas são ceifadas e porque também são as principais vítimas econômicas, aquelas que perdem os seus empregos, aquelas que não conseguem realizar as atividades na economia informal, e que as políticas públicas adotadas pelo poder público brasileiro mostram uma total incompreensão e um total desprezo por um recorte estratégico, histórico, a partir dessa concretude, dessa realidade de que é o negro, a pessoa negra da pele preta que mais sofre em situações como as que vivemos por conta da pandemia. Então a questão é discutir como a noção de racismo estrutural, que é tratada pelo Silvio Almeida, mas que já foi tratada historicamente na sociologia brasileira por Abdias Nascimento, Florestan Fernandes, Clóvis Moura, né? Como o racismo estrutural está inserido na lógica e na estrutura do próprio direito administrativo a partir de categorias do direito que se utilizam de uma universalidade abstrata e fictícia que é perniciosa e que, na verdade, é instrumento do racismo estrutural, como é o interesse público. Por quê? Porque o interesse público, ele universaliza os interesses, ele planifica os interesses, desprezando toda a construção histórica do racismo e da exclusão social no Brasil. Né? De forma fictícia, coloca todas as pessoas numa mesma condição essa que não existe. O que importa, então, é clamar por uma totalidade, uma visão total da administração pública e uma visão de totalidade do direito administrativo a partir de uma lógica decolonial e crítica, né, a partir da filosofia africana, da filosofia decolonial latino-americana, numa perspectiva de desobediência epistemológica, em que o direito administrativo possa sofrer uma redefinição dialética dos seus pressupostos, adotando uma lógica de totalidade em que as questões históricas e estruturais da questão do negro sejam colocadas no primeiro plano e não em segundo plano. Então, não universalizar interesses como se não existissem, né, como se não existisse nenhum tipo de exclusão, como se não existisse nenhum tipo de conflito social a priori, e sim trazer à tona a necessidade de construção de categorias jurídicas novas para o direito administrativo que superem a universalidade abstrata, fictícia, especulativa do interesse público e deem conta das mazelas sociais, históricas e concretas, principalmente da população negra. E isso sim seriam medidas efetivas para combater o racismo estrutural. Então, trazer uma perspectiva de criticar o interesse público e criticar categorias especulativas, universalizantes, tal qual o interesse público, no sentido de rumar, né, ir até construirmos categorias mais críticas e que consigam dar conta efetivamente de recortes estratégicos específicos que permitam que a parte dessa população, que a população negra efetivamente consiga se libertar. É isso.